gente, meu nome é Aymara Gonzalez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do livro Noite Sem Fim, da Agatha Christie, então vem comigo. Primeiro eu decidi vir neste cenário um pouco mais tons pastéis e um pouco menos poluído, um pouco mais escuro, porque, não sei, só vim. Vocês gostaram desse cenário, gente? É que eu acho o sofá um pouco mais confortável pra gravar do que a cadeira lá que eu tenho no meu quarto de estudos, então, enfim, o que vocês acham desse cenário? Me conte. Mas vamos lá então, primeiro eu vou passar alguns detalhes aqui pra vocês. Eu tenho essa edição, tá? Que é da HarperCollins. Ela é capa dura, eu acho a imagem bem linda. As cores dessa edição também são, assim, maravilhosas. Contracapa que é preta. Tem algumas outras partes pretas também dentro do livro. A diagramação é bem tranquila, as folhas são bem grossas, o que faz com que a leitura flua, assim, bem rápido. E fica, tipo, lindo, maravilhoso na estante e tem por volta de 220 páginas. Bom, gente, então primeiro vamos lá para o resumo da história em si, né? A resenha em si do que acontece nesse livro. O nosso protagonista é o Michael. Ele é um cara muito simpático, muito descontraído, que leva a vida de uma forma muito leve, mas talvez ao mesmo tempo um pouco irresponsável e leviana. E todas as pessoas costumam gostar muito dele logo de cara, exceto a sua mãe, que, claro, ama o filho, mas ela consegue enxergar nele algo que ninguém mais enxerga. E ele mesmo, durante a sua narrativa, diz isso pra gente, né? O livro é narrado pela voz dele, né? Então ele é o personagem principal, mas ele tem um par romântico, que é a Ellie, que acaba sendo também uma protagonista aqui do livro. O Michael acaba indo em uma cidade onde tem um chamado Passo do Cigano. E esse Passo do Cigano tem esse nome porque há muitos anos atrás ciganos moravam nesse local, mas eles acabaram sendo expulsos de lá, então eles jogaram uma praga nesse lugar e é por isso que é conhecido como Passo do Cigano, é como se fosse uma esquinona, assim, né? E daí ele foi até o dia do leilão desse Passo do Cigano e depois que ele saiu desse leilão, por pura curiosidade, porque ele não tinha absolutamente nada a ver com isso, ele acabou encontrando a Ellie ali próximo. E daí eles começaram a conversar, começaram a se entender, acabaram saindo algumas vezes, se encontrando algumas vezes e acabaram se apaixonando. O Michael se apaixonou pelo jeito doce, delicado e ao mesmo tempo forte e seguro de Ellie. E a Ellie, por outro lado, acabou gostando desse jeito leve, simpático, engraçado e fácil de levar a vida do Michael, porque afinal de contas depois a gente acaba descobrindo que a Ellie é simplesmente uma das mulheres mais ricas da América. Ela é uma herdeira de uma super fortuna, né, de uma família americana, e ela acaba tendo muitas obrigações, por mais que ela seja muito nova, como ela tem muitos bens por conta dessa herança, ela acaba sendo responsável por muitas burocracias, então de fato ter uma pessoa leve ao seu lado é algo muito importante, e é por isso também que ela, apesar de delicada, passa essa impressão de ser forte, decidida, inteligente, porque de fato ela lida com muitos negócios, né, no dia a dia dela, do qual o Michael não entende, porque ele vem de uma família bem simples, bem pobre, e ele não tem nada de luxo, assim, ele é mediano ali, né? E daí, assim, a Ellie, ela acaba sendo muito triste, porque a família dela, verdadeira de fato, já faleceu. Ficou a madrasta, ficou o marido da tia, que já faleceu, ficou o primo de não sei das quantas, então ficou aqueles parentes distantes e os agregados, que na verdade só querem sugar o dinheiro dela e mandar nela, porque de fato, por ela ser muito nova, todas as pessoas acabam achando que mandam nela e querem decidir as coisas por ela e usar o dinheiro dela. Então, assim, ela acaba sendo muito triste porque as pessoas estão perto dela por interesse e ficam também, de certa forma, repreendendo ela, e ela não consegue ter a própria vontade ali dentro das coisas, sendo que ela é que é a dona da fortuna de verdade. E daí, por um ato de rebeldia e de paixão dos dois, eles acabam se casando às escondidas e comprando o terreno do Passo do Cigano, onde eles mandam fazer uma super casa, que inclusive é muito engraçado porque tem um personagem que ele consegue
consegue enxergar a alma das pessoas, ele é um arquiteto, e a partir disso ele faz a casa perfeita das pessoas. Eles acabam contratando esse arquiteto, então toda essa descrição desse arquiteto também é bem interessante. Seria muito bacana se existisse de fato um arquiteto que conseguisse fazer as casas perfeitas aqui no nosso mundo real, né, sem ser no mundo da ficção. Só que vocês lembram que nessa casa, nesse Paço do Cigano, neste terreno, tem muitas maldições? Pois é. Mesmo assim, eles se mudam pra lá porque eles acabam não ligando pra isso, e foi o lugar onde eles se conheceram. E além disso, é um lugar tranquilo, é um lugar calmo, que os dois acham que vai ser melhor pra eles poderem estar vivendo, né, e passando sua vida ali quando eles não estivessem viajando. Até que algumas coisas muito estranhas começam a acontecer. Não vou citar aqui situações pra não dar spoiler pra vocês. E a partir do momento que essas coisas estranhas começam a acontecer, a gente começa a desconfiar de que, de fato, o Paço do Cigano não é um local tão legal para ser vivido. Bom, gente, então essa breve resenha da história para por aqui, porque se eu for falar mais coisas, eu vou acabar entregando para vocês muitas coisas do livro. Agora, então, eu vou passar para vocês qual que é a minha visão desse livro, qual foi a minha experiência de leitura, qual que é a minha opinião dos pontos fortes e fracos deste livro aqui. Bom, primeira coisa, ele é um livro totalmente focado em construção dos personagens, tá? Ele passa o tempo inteiro pelo pensamento, pelas vontades, pelas mudanças, pelos gostos, enfim, na visão ali dos personagens, e ele constrói esses personagens ali durante a história muito bem. Ele que eu falo é o livro, tá, gente? Mas é ela, Agatha Christie, enfim. E daí, por se falar nela, né, também na Agatha Christie, muitas pessoas falam que esse livro não é um livro padrão da autora, porque normalmente a autora coloca ali o nosso detetive e alguém morre e vai se desenvolvendo ali o suspense em volta dessa morte. Esse livro não se passa dessa forma, como vocês puderam ver. Então não é um livro muito tradicional ali com aquela formulazinha da autora. Mas a autora deixa nas notas finais dizendo que este é um dos livros preferidos dela. Então se ela tá dizendo, né, gente? Se ela tá dizendo é porque é um dos melhores livros da autora e ponto. E foi a primeira vez que eu li Agatha Christie. Então assim, eu achei bem diferente, não estava acostumada com a escrita da autora. E é legal que eu peguei um dos livros preferidos dela, mas ao mesmo tempo eu não fui naquela formulazinha. Então eu ainda quero pegar um livro que tem aquela formulazinha da autora pra eu poder de fato me encantar com esse jeito da narrativa dela. Mas em relação a este livro, esquecendo os outros livros, né? Esse livro, gente, ele assim, ele me causou muitas sensações. Por quê? Primeiro, ele é um livro já teoricamente pequeno, porque 220 páginas é pequeno, e ele ainda desse formatinho pequeno. Então ele é pequeno de fato, e as letras são grandes também, as folhas são bem grossas, então ele passa muito rápido. Mas parece que enquanto você tá lendo que ele não chega a lugar nenhum. É uma coisa muito doida, porque eu tava lendo o dia a dia do Michael e da Ellie. Não era um romance super arrebatador, só estava me narrando os fatos que foram acontecidos e o dia a dia dos dois, uma coisa até sem graça de se ler. Mas apesar de ser sem graça, eu sabia que eu tinha que continuar lendo porque algo ia acontecer, sabe? Então por mais que o que você tá lendo não tem graça, a autora ela cria o ambiente de que você percebe que alguma coisa vai acontecer em algum momento e você fica apreensivo e ansioso para aquilo. E a leitura ela é muito rápida, ela é muito fluida, então você vai lendo, ela é muito fácil a leitura. E quando você vê, você já tá chegando no final do livro. Isso é bom porque a leitura flui muito rápido, mas ao mesmo tempo é ruim porque parece que você chega no final do livro e não aconteceu nada. Tipo, gente, eu já li 85% do livro e aí, cadê, né? Então você fica com aquela incógnita. Só que simplesmente, gente, nas últimas páginas tem um super plot twist e daí você tá tentando entender, tentando aceitar essa nova realidade do plot twist e tem um segundo plot twist dentro deste primeiro plot twist que deixa a tua cabeça tipo, uou! Tipo, meu Deus, tá me zoando. E é engraçado, porque esses plot twists, esse final, faz um sentido muito grande e foi amarrado e foi escrito de uma forma muito boa. Só que causa dois sentimentos em você de tipo, nossa, a autora é fera, como que ela conseguiu fazer isso aqui sem eu perceber? E no final tudo se encaixou. E um outro sentimento dentro de você de tipo, tá me zoando que eu não enxerguei isso aqui. Cara, eu sou muito burra. Tipo, tava na minha cara, sabe? Então assim,
Você sente essas duas coisas, como a autora é demais e como você é péssimo, assim, é mais ou menos esses dois sentimentos. Mas você se sente muito enganado, porque é escrito de uma forma muito perfeita e que engana muito bem o leitor, sabe? E no final, você fica se sentindo passado pra trás, fica se sentindo idiota, bobo, só que é gostoso, porque você fala, caraca, me surpreendeu, eu não esperava. Então, assim, foi uma sensação boa, né, essa minha primeira leitura com a autora. E o livro, de uma forma geral, como eu disse pra vocês vão ler, e vai parecer que nada faz sentido e que não tá indo a lugar nenhum, até que do nada, pum, aconteceu tudo que tinha que acontecer. E, assim, gente, eu indico, não sei se é um dos melhores livros da autora, mas, assim, eu gostei da experiência, é uma experiência diferente, sabe? O livro flui muito e você se surpreende. É uma sensação trágica, mas é uma sensação boa no final, sabe? Então, assim, gostei da minha primeira experiência da autora e espero que eu possa ler vários outros livros dela e que vocês possam ler também essa indicaçãozinha aqui que eu tô trazendo pra vocês. Antes de encerrar o vídeo, gente, eu quero pedir pra vocês que se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, que vocês comprem pelo meu link, porque não muda nada pra vocês e me ajuda um pouquinho. E que vocês também baixem o aplicativo da Melos pelo link que tá aqui na descrição, porque vocês baixando, vocês já ganham R$5 e vocês têm também cupom e cashback em milhões de lojas pelo Brasil. E além disso, se você indicar pra outra pessoa, você ganha mais R$20, tá bom? Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar, mandar pra alguma pessoa que você acha que vai gostar dessa indicação e de assistir os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado e tchau, tchau!